Às vezes, isso é cultural brasileiro, tanto aqui como no Brasil, parece que o brasileiro, culturalmente, às vezes, quando ele vê o sucesso de uma pessoa, ou aquela pessoa se dando bem, às vezes parece que aquilo para ele não tá. Ué, mas por que ele sim e eu não? Ou não gostei. Quando é uma O pessoa. pensamento de quem vem limpar a casa, que não sabe o que a pessoa passou e que tá de olho no dinheiro dela. Eu queria, às vezes eu fico pensando, por que nós temos essa mentalidade? De ficar com os olhos no prato do outro, né? Por quê? Tipo, às vezes um faz uma coisa, o outro quer copiar, ou o outro quer tirar a ideia do outro, quer fazer, ou quer puxar o tapete. Não, você fez assim, então peraí, eu vou lá, eu vou mostrar para o seu cliente que eu sou melhor que você. Mas por que você tem que fazer isso, sabe? Não dá para entender. Eu não sei explicar, assim, é uma coisa, acho que é cultural mesmo. Do, nem sei se é tão só do brasileiro, eu acho que é os latinos em geral, sabe? Porque é impressionante. Eu não estou defendendo as raças, a Claro, cultura. claro. Eu não vejo um americano. Eu vejo o americano falar assim: você está fazendo isso, então eu vou estudar, porque eu quero ser melhor. Mas eu não vejo o Eu americano vou querer aprender atirar, o do outro. ou querer, sabe, ou querer atrapalhar o que o outro está Você conquistando. acha que ele vai atrás e ele se interessa, ele se Uhum. empenha, Ele quer ele se mostrar que ele também é bom. qualifica e ele Exatamente. prova para ele mesmo que ele é capaz, Uhum. né? Mas ele não quis o que é o do outro. Dá isso aqui Uhum. para mim, né? Porque o americano é assim, ou é sim ou é não. O brasileiro é não. O brasileiro é assim. Tem o sim ou não, mas tem o meio ali, ó. Aquele meio que é o jeitinho brasileiro, né? Você tá fazendo assim? Então, peraí. Deixa eu arrumar uma maneira de O meio mudar termo ali aqui. esse meio termo e eu vou conseguir ou te atrapalhar ou te tirar do jogo. Porque eu tenho como dar uma manobrada aqui. O americano não. O americano, ok, ou é ou não. O brasileiro é o jeitinho brasileiro, vai ali. Eu acho que eu consigo, hein? Aquilo ali, que cara ali, faço melhor que ele. Vamos lá, vamos fazer isso. Eu não entendo. Depois de 16 anos dessa, e você constata isso hoje, e tem esse pensamento, ele não foi fundamentado por acaso. Em algum momento você Eu vi teve aí muita suas coisa experiências, além de ver também. também. Isso mudou o seu pensamento em relação a conviver com o brasileiro aqui nos Estados Unidos? Um pouco, sim. Aham. Porque as experiências mostram muita coisa. E aí porque para mim, pelo menos para mim, eu fiquei bastante individualista. Isso eu falo que fiquei mesmo. Por causa de muitas dessas situações de confiar e a pessoa te dar uma facada por trás. E aí, às vezes, situações. O brasileiro, quando é muito a comunidade inteira, às vezes é um assunto que um falou, que o outro falou, que o outro falou. Quando você vê, você está no meio, que é uma coisa que você nem está sabendo. E aí inventam coisas, falam coisas, criam coisas, fazem coisas que não deve ser feito legalmente, querem fazer ilegalmente, querem fazer de uma maneira diferente. E eu levei muito na cara com isso. Já tentei ajudar muita gente que depois virou as costas para mim, ou parou de falar comigo, ou não faz mais diferença. Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia. Eu gostaria que as pessoas utilizassem as outras mais para uma troca de benefícios, uma Uma troca via de mão de. dupla ali, né? Exato. Uma troca, mas sem o interesse. Porque pessoas só chegam perto de você porque eles têm interesse, ou eles só querem estar ali em volta de você porque têm interesse. Às vezes ele fala, eu fiz isso para você, então depois você vai fazer isso para mim. É uma via de mão dupla, mas às vezes eu vejo muito falta de. Agora não sei. Muita falta de amor pelo seu próximo, muita falta de compreensão de que ali é uma parceria, uma coisa que vai ser bom para as duas, não por interesse. Eu vejo isso muito por interesse. A gente estava conversando a questão da internet, foi uma coisa que me também desiludiu de internet. Foi a parte que eu via que ali era muito só interesse. Não era uma coisa mútua de carinho, amor, amizade, de troca.
uma troca Uma mútua. lealdade, Exato. reciprocidade, um respeito mútuo, uma consideração pelo que você está fazendo. Faltam vários atributos, assim, que a gente... Que é o mínimo, né? Que a gente É o espera mínimo. e que não tem. E isso traz um desgosto, né? Você vai Aí desgostando. quando você se dá tanto e se decepciona, aí você começa a mudar. Então, a desilusão foi te mudando aqui. Foi. Agora você vê, né? Você veio sozinha Uhum. e não sei se a maioria das pessoas vem em família ou se é sozinha. Eu não sei qual é esse estudo, se tem na proporção. Mas quando você vem em família, É diferente. é diferente e você ainda tem um outro que apoia, um outro que te entende, um outro que você vai chorar. Se você sofreu uma desilusão, uma humilhação lá na rua, você tem para onde voltar, com quem compartilhar. Agora, sozinha, era você e você. Então, chegou uma hora que você começou a pensar assim mesmo. Eu cuido da minha vida, eu resolvo os meus problemas e fica aí na tua e resolve o teu. Porque você se viu sem outra opção. Mas mesmo criando esse individualismo, eu ainda tento, sabe? Ajudar de uma maneira ou outra ali, do jeito que eu posso. De forma que não te prejudique. Exatamente. Às vezes eu entro demais numa situação que eu não deveria ter entrado. E quando eu vi, eu falei, ixi. Aí eu começo a afastar. E eu, com a vida e com a maturidade, eu fui aprendendo a filtrar pessoas, lugares. E às vezes antes só do que mal acompanhada, dessa maneira. Eu acho que quem tá aqui muito tempo vê desse jeito. Vai ficando meio gringa, né? Eu acho que sim. Você tá muito gringa, Liane. Eu acho. Na verdade, quando eu vi, eu cheguei a perceber isso. Quando eu vi que eu tava ficando meio gringa, eu falei, cara, eu tenho que ir mais pro Brasil. Aí foi quando a internet começou a surgir na minha vida. Aí eu comecei a ir mais pro Brasil. Você tem os seus pais lá? Tem. Você tem a sua irmã onde? Agora ela mora aqui. Tem família? Ela veio, você ela recebeu? casou. Como foi isso? Não foi muito bom também, não. Você deu força pra ela, você incentivou. Dei. Você foi a pessoa que expliquei incentivou. tudo e ela veio com a cabeça de que todo mundo igual vem. Não tem que passar por isso, não tem que fazer isso. Ela escutava mais as vozes da rua do que a minha. Falava, Luciane, me ouve, porque eu tô aqui tem muito tempo. É isso, vai acontecer isso. Aí ela foi meio cabecinha dura. Não, eu quero fazer do meu jeito. Porque nós duas é a Ariana, né? E a Ariana é cabeça dura. E a Ariana, quando põe uma coisa na cabeça, que não, eu posso fazer, eu vou fazer sozinha, eu me viro. Mas ela achou uma pessoa, casou, tá casada, tá vivendo a vidinha dela. Ela tá aqui já tem 3 anos. Ela é recente. É super recente. Teve uns dias que ela queria desistir e voltar pro Brasil. Aí minha mãe falou, não, você vai ficar aí, vem pra cá não. Que não tá bom não. Aí ela tá aqui. Mas meus pais estão lá. Aí eu teve uma época que eu tava indo bastante pro Brasil. Que foi que eu te falei que eu tava querendo mexer com a internet. Aí no intervalo dos bancos que eu trabalhei, eu quis tentar com a internet. Mas aí depois, nessas indas e vindas do Brasil, eu conheci muita gente. Muita gente. Muita. Eu sou bem sociável, faço amizade fácil. Conheci muita gente da internet, gente famosa, gente do meio de produção, de show, de evento, influenciador de todo tipo. Eu conheci bastante gente, fiz bastante amizade, mas aí eu comecei a ver o lado escuro dessa parte. Aí eu falei, caraca, é desse jeito. O que desilude, né? Eu falei, caraca, nossa, eu pensava que era diferente, que eu achava que não era assim. Porque o que você vê na telinha não é exatamente o que você vê por detrás dela. E eu tive a oportunidade de ver por trás. Claro, conheci pessoas que realmente hoje em dia eu nem quero estar perto, e tem pessoas que ficou amizade para agora, para sempre. Meus amigos que estão ali, que esses eu falo, não, esses aí são verdadeiros, são de verdade. Mas... Tem algum nome aí de algum famoso que você conheceu, que você possa falar e falar, nossa, esse pra mim foi a maior decepção da minha vida? Eu não queria citar nomes, mas teve uns. Não vou, esses eu não vou citar nome, não. Mas teve uns que eu conheci que eu falei, caramba, tipo, essa pessoa não é a pessoa.
que a gente vê, porque você teve oportunidade de estar perto e ver aquilo, né? Mas isso Com a luz apagada, né? isso diz respeito a essa pessoa lá, mas também conheci vários que eu falei, caramba, esses aí é realmente o que tá na tela, tá na... Você conheceu algum que você falou, uau, que máximo de pessoa, é melhor do que eu imaginava, assim, que você fala, gente, é um ser humano muito legal. O Gustavo Lima eu conheci pessoalmente, ele e a mulher dele, né? Quando eu morava em Uberlândia, eu tive a oportunidade de ver o Gustavo Lima quando ele não era ninguém. Aí, depois ele ficou muito famoso. E na minha cidade, querendo ou não, Uberlândia é muito cultural. E lá tem muito compositor muito bom, tem cantor lá, Só Pra Contrariar é de lá, né? Inclusive, sou muito amiga deles, o Alexandre, o Fernando, né? Da área do pagode. Do sertanejo, nossa, Diego Vitor Hugo, uma galera da minha cidade. Tá. E lá criou esse polo de compositor, de música, tanto sertaneja como de pagode. Criaram muitas bandas, e uma dessas bandas era o Caçamba, que até um deles, o Dendel, agora atualmente trabalha com o Gustavo Lima, já tem 17 anos, eu acho. Tem bastante tempo. Então aí eu tive a oportunidade de chegar perto, de conhecer mais, né? E eu vi que o profissional, Gustavo Lima, e a mulher dele, eu falava assim, essa mulher é muito patricinha. Nossa, que mulher, nariz empinado, né? Aí, quando eu conheci ela pessoalmente, falei, caraca, que desse... Nossa, Como fui injusta. Eu falei, me perdoa. Te julguei. Perdoa, te julguei. Então, assim, eu fui muito lá em Goiânia, fiz amizade com a irmã do Marrone. Até esses dias eu fui lá no aniversário do Marrone, né? Levei meu pai. Nossa, meu pai chorou pra caramba. Foi muito bom. Então, assim, e a parte de influenciador de internet, conheci bastante. Só que acontece que agora virou uma profissão, influenciador. E acaba que vira uma guerra entre eles mesmos. Porque isso eu percebi, conhecendo a galera do meio artístico, que quando você ficar muito famoso, o seu ego muda. Isso não existe pessoa no mundo que quem não ficou muito famoso não mudou nem um pouquinho isso aqui do ego, porque muda sim. Porque as pessoas te bajulam, querem te dar as coisas, querem estar perto de você e te eta. Então, querendo ou não, seu ego Tem que ser sobe. muito forte, né? Pra você manter ali a sua natureza. Né? O ego sobe, então você faz parte. Só que o ego sobe e às vezes ele enxerga e fala, opa, eu acho que né, não sou essa pessoa. Já tem uns que e não volta mais. Nem conhece mais aquele que tá lá embaixo, né? Onde começou. Uhum. E eu vi muito isso. Aí eu falava assim, caramba, por quê? Aí virou uma guerra, porque um vê o outro trabalhando, o outro tá com tantos mil seguidores, o outro tá lá, pá. E aí fica aí um querendo comer do pedaço da pizza do outro, aí é aquela mesma história que acontece aqui com os brasileiros. E eu vi isso dentro da internet. Eu falei, caramba, as pessoas tinham que se ajudar, né? E aí um dia eu falei para um grande influenciador lá do Brasil, falei, cara, por que vocês são rivais de vocês mesmo? Vocês tinham que se unir, né? Faz conteúdo junto, faz vídeo junto. Mas se eu fizer vídeo junto com aquele cara, ele vai estar roubando os meus seguidores e vai ganhar engajamento. As minhas custas, eu custei chegar onde eu tô. Eu falei, mas gente, vocês têm que se unir, né? Desse jeito aí, virou uma guerra. Aí acabou que realmente... Tem alguns que se batem, tem uns que não se batem, tem uns que fica sozinho ali fazendo dele. Inclusive, tem uns influenciadores aqui que eu vi que tem um engajamento bom, que eles não gostam de se envolver com nenhum outro influenciador, porque acha que vai estar tomando engajamento. É uma coisa que eu não concordo. Aí por isso que eu meio que desanimei. Falei, dá uma desiludida mesmo, né? Porque você vai ver. Na vida, tudo que você leva de aprendizado vem das suas experiências. Eu peço perdão a Deus, falo, nossa, eu julguei muito, mas quando eu vi com os próprios olhos e vivendo aquilo, cara a cara, aí eu aprendi. Aí eu falei, realmente, você aprende com a vida, não tem jeito. É assim. Tanto para os imigrantes que vêm para cá. E às vezes você não vai aprender da melhor forma, né? E na vida você só aprende com a dor. Não é na felicidade, você não vai aprender na felicidade. Você acha que quando a gente está num momento assim, confortável e feliz, aquele momento não ensina pra gente?
Acho que não ensina, te complementa. Acho que você vai ensinar com antes dessa felicidade. O que aconteceu para você chegar naquela felicidade que você está agora? Porque às vezes você tá tão ocupado sendo feliz que você não tem tempo nem de avaliar, né? De olhar para trás. Eu acho que quando você chega no ponto de qualquer felicidade, alguma coisa aconteceu para você estar ali. O que aconteceu? Você não é feliz, você não nasce feliz. Você não sai da barriga da sua mãe. Ai, que felicidade. Vamos viver a vida. Nasci, Brasil! A vida é muito dura. Então, assim, quando você chega num momento que você fala, não, eu sou muito feliz. Eu estou realizada e sou feliz. Mas tem uma bagagem por trás dessa felicidade. É um preço também. Isso é a vida. Isso, infelizmente, não tem para onde correr. Nem os que nasceu herdeiro não falam, nossa, eu nasci herdeiro, eu nunca tive que trabalhar, não tive que lidar com nada de ruim, a minha vida é boa. Mas tem problemas. É, né?